Hoje para nós orarmos, diga-se comigo, prossiga para o alvo. Você vai prosseguir para o alvo, amém? Deus tem um alvo para você, tem um propósito, tem um plano, mas quem prossegue, diga comigo assim, ó, sou eu. Vamos orar para entender essa palavra. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós oramos para que a graça e a verdade seja revelada aos nossos corações. Deus, nós abrimos o nosso coração para recebermos do Senhor. Por isso oramos para que o Senhor fale conosco. Nos dê, Senhor, espírito de ousadia, mas também de compreensão da sua palavra. Senhor, leva nossos pensamentos cativos à tua obediência. Queremos viver a vida cristã, queremos andar, Senhor, dentro do propósito do Senhor, queremos viver a essência daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Por isso hoje nos ensina por intermédio da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia. Filipenses capítulo 13, os textos serão postados aqui. Eu quero ser bem breve e direto na palavra, mas eu creio que Deus vai falar com a gente. Versículo 13 diz assim, olha o que diz o apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, ou as que diante de mim estão. O que nós precisamos fazer com as coisas do passado? Diga, esquecer. Tem gente que está, na verdade, ainda preso no passado, estão, na verdade, guardando o passado. Mas a Bíblia fala que nós temos um alvo. Posso ouvir um amém? Deus tem um plano lá na frente, você tem que estar olhando para frente. Paulo está dizendo, eu estou prosseguindo para o alvo. Ele enxergou algo. E o que é esse alvo que Paulo enxerga aqui? O versículo 14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos querem prosseguir para o alvo? Aleluia. Sabe, irmãos, pela manhã eu disse algo para os irmãos, que a vida cristã, ela não é, na verdade, uma corrida de velocidade, mas ela é uma corrida de resistência e perseverança. Sabe disso? E aí eu disse para os irmãos também, que não é a forma que começamos essa corrida que conta, é a forma como nós terminaremos. A gente já sabe que diz a palavra de Deus que mais é importante é como as coisas acabam do que como elas começam. Tudo é importante, mas é mais importante como uma coisa vai encerrar. E nós precisamos ter uma leitura daquilo que Deus tem para nós, ler o alvo que Deus tem, para que as nossas emoções não venham de nortear o que Deus tem. Por exemplo, se você é alguém que anda baseado na sua emoção, quando você estiver muito feliz na igreja, você vai caminhar demais, vai servir demais, vai querer muitos desafios na igreja. Mas se você continuar baseado nas emoções e elas não existirem mais, você não vai querer mais, não vai querer crescer mais, não quer funções maiores para não te dar mais trabalho. Mas depois dessa palavra eu tenho certeza que você vai mudar de opinião, porque Deus vai falar com você aqui hoje. Mas a verdade que eu quero te dizer é que a vida cristã então é nós olharmos para aquilo que está diante de nós. Eu também disse pela manhã que direção é mais importante do que velocidade. Pastor, por que direção é mais importante do que velocidade? Porque muito mais do que ir a algum lugar, é saber para onde nós estamos indo. Nós não podemos sair por aí andando. Eu digo que correr para qualquer lado não é direção, é fuga. Se alguém falar corre por causa de um problema, você sai tomando decisões sem pensar. Então isso não é direção, isso é fuga. Diga comigo assim, ó, eu tenho um propósito para a minha vida. E eu vou dizer algo ao seu respeito. Para quem sabe para onde está indo, qualquer caminho não serve. O romance de Alice no País das Maravilhas, eu creio que você conhece um pouco da história. Alice estava perdida e ela encontra um gato. E ela pergunta para o gato, eu estou perdida, esse caminho leva para onde? E ele diz, depende para onde você quer ir. E ela diz, não, eu estou perdida. E ele diz, olha, para quem não tem caminho, qualquer caminho serve. É uma grande verdade, mas não para você, porque você tem uma direção, você tem um caminho, você tem um alvo. Você não está correndo para qualquer lado, você tem um chamado de Deus na sua vida. E pelo amor de Deus, meu irmão, não viva a sua vida de maneira aleatória. Viva a sua vida dentro do propósito de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, apóstolo Paulo diz que ele também não vive de maneira aleatória. Esse dia eu vi um vídeo na internet que dizia, você vive ou você existe? E ele dizia que quem existe está ali por estar, mas quem vive é porque tem um propósito de vida. Eu lembrei de você.
Você tem um propósito de vida, você não está meramente existindo, você está vivendo, você tem uma carreira proposta, Deus tem um plano na sua vida, e nós temos a oportunidade única de servir ao Senhor dentro desta geração. Paulo diz assim, assim corro também eu, não sem meta. Ou seja, Paulo diz, eu tenho um alvo, eu não estou indo para qualquer lado não. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo está dizendo aqui, olha, eu sei muito bem para onde eu estou indo, eu quero dizer, você também sabe. Salmo 139, versículo 16, Deus também sabe dos planos que tem para você. E olha o que diz a palavra de Deus: os teus olhos me viram uma substância ainda o quê? Isso aqui é você lá no útero da sua mãe, antes de ter corpo, era uma substância informe, não dá nem para entender o que era. Mas ainda que você não tivesse corpo, está escrito que você já tinha uma história. Aqui diz o seguinte, olha, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Foram escritos anos ou dias? Dias. Para Deus cada dia conta. Não fica falando, esperar essa era passar para ver como é que a gente vai ficar depois. Não, cada dia importa. Cada dia Deus tem um projeto, cada dia está escrito. Mas não é apenas escrito, diz a palavra aqui, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, e o que mais? Amado, deixa eu te contar, está determinado pelo Senhor. Se você achava que a sua história é você que está construindo, eu quero te dizer, já tem uma construída. Eu estou vendo aqui lutando para ver o futuro. Quem vive assim vai desistir já já, porque você está dependente de estar enxergando algo à força própria. Você está motivado com a casa nova, você vai. Está motivado com o emprego novo, vai. Está motivado com a empresa, vai. Daqui a pouco essa coisa acaba e você volta. Então o que eu preciso? Eu posso me alegrar com tudo isso, mas eu preciso ter uma carreira, eu preciso ter um alvo. O meu alvo é Cristo, eu estou olhando para Jesus. Eu vou morar na eternidade com Cristo. Esse é meu testemunho, esse é o alvo da minha vida. Tem alguém que está entendendo essa mensagem? Todos os meus dias escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha para o irmão que está do lado, diga, tem uma história escrita para você. Talvez você acordou hoje achando que é um dia normal, veio para esse culto achando que é um dia normal, mas eu quero declarar, é um dia que Deus escreveu a história. Você pode viver a sua história aleatória, a sua história paralela, a sua história avulsa, mas o meu conselho para você é, se você aceitar entrar dentro do propósito de Deus, você vai viver essa história que já está pronta, que já está escrita para você. Isso não te deixa mais seguro? Alguém, um Deus tão amoroso e poderoso, cujos pensamentos são de paz e não de mal, Ele já escreveu a sua história. Tudo já aconteceu para você, escrito, abençoado, ordenado, está tudo pronto. Sabe quando a gente se preocupa? É quando a gente esquece do alvo, quando a gente esquece de que Deus nos enviou. Eu quero te contar, quem te colocou nessa igreja foi o Senhor, quem te colocou na célula foi o Senhor, quem te colocou nesse casamento foi o Senhor, quem deu a sua família foi o Senhor, no trabalho, na faculdade, na rua, no bairro que você mora, aonde você anda, esse negócio foi de Deus. Cada dia foi escrito, foi ordenado pelo Senhor. Para de achar que as coisas são normais com você, porque elas não são. Para quem está dentro de um propósito, não existem dias normais. Todos os dias são abençoados. São dias que o Senhor fez e você tem que se alegrar neles. Pastor, mas vai ter luta? Muita luta. E em cada uma delas, muita vitória. Tem escape, tem livramento. Essa é a história de Deus. A história humana também tem muita luta. A diferença é que não tem saída. E as pessoas desistem. Mas eu quero declarar, você tem uma história de Deus que já foi escrita para você. Levanta a mão para o céu e diga assim, eu tenho uma história do Senhor. Posso te dar uma direção? Posso te dar uma direção? Não viva uma vida aleatória, paralela. Irmão, você já parou para pensar que essa é a única chance que a gente tem de fazer algo para o céu? Nós não teremos como voltar. A Bíblia fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez que a gente vive. A gente morre uma só vez, não volta mais. Sabe, irmãos, nem eternidade passada, nem eternidade futura. O homem teve a chance que tem do hoje. Esse negócio um dia vai acabar. Mas a única chance na história do universo que homens têm condição de ser um instrumento de Deus, servir Deus na terra, é na nossa geração. E eu e você fomos escolhidos para o Senhor para vivermos isso. Por isso valorize o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu sei que às vezes a gente começa a servir Deus, e a gente começa a fazer muita coisa até mesmo na igreja, e chega um momento, um equívoco tão ruim entra no nosso coração, que a gente acha que a nossa obra é maior do que a obra da cruz. Fica um sentimento de que Deus está me devendo, porque eu faço tanta coisa, é no kids, é nos adultos, é aqui no culto, é para encontro, e eu faço tanta coisa, que parece que agora Deus está me devendo algo.
Deixa eu te contar, nenhuma obra será maior do que a obra da cruz. Nós somos eternos devedores do Senhor. O fato de servir ao Senhor, eu e você servimos ao Senhor, é um privilégio da parte de Deus, de poder representá-lo. Os anjos gostariam de estar no nosso lugar. O diabo queria ser tudo o que você é, queria ser igual a Deus. Você foi criado por Deus para ser imagem e semelhança dele. E nós temos a chance de nós, nessa vida única, servirmos ao Senhor. Então, pelo amor de Deus, não desperdice o propósito que Deus deu para você de vida. Deus conta com você nessa história. Ele olhou para você com um olhar de misericórdia e te colocou para você viver isso. Eu vou te contar, irmão, só temos essa chance. Aproveita os dias que você tem. Tem pessoas que dão muitas voltas, elas desistem de tudo isso, e elas vão dar uma volta, 5, 10 anos, 15 anos, daqui a pouco elas aparecem aqui na igreja novamente. Eu converso com elas, sabe qual é o discurso? Pastor, eu perdi 10, eu perdi 15 anos da minha vida, eu devia ter ouvido, eu não deveria ter parado. Deus os recebe de volta, vai dar muitas coisas novas para ela, mas só tem algo que não tem como devolver: o tempo perdido. Podia ter vivido coisas muito mais gloriosas, vão ser restituídos, claro, mas poderia ter vivido coisas tão maiores. Mas hoje eu estou falando com você que não vai desistir. Posso ouvir um aleluia? Tem coisa boa de Deus para você. Deus conta com você. O que é eu dar meus dias para aquele que deu a vida para mim? Isso aqui é o meu quarto culto, me faz herói, não faz nada diferente de você. O fato de estar pregando aqui só me dá privilégio de poder pregar para você, pregar o evangelho. Quantos gostariam de estar aqui pregando o evangelho? Eu vou te contar, meu amado irmão, mas não é a minha pregação que define o tamanho da bênção de Deus na minha vida. É que Cristo foi pregado na cruz do Calvário. E essa é a única pregação que vai, na verdade, produzir um grande galardão para a sua vida. Diga aleluia. Então o que eu preciso entender? Eu preciso olhar para o alvo. E eu estou aqui hoje apenas para incentivar você. Olha para o propósito que Deus tem para você. Não permita o tempo passar para lá na frente, você não se arrepender de coisa tão grande, tão poderosa, de que você acabou desperdiçando. Mas eu declaro, eu estou falando para a geração que não vai perder o tempo da oportunidade. Diga aleluia. Com a sua mão levantada ao céu, diga assim: Senhor, eu recebo o meu chamado. Diga assim: eu prossigo para o alvo. Diga: eu vou olhar para o meu propósito. Olhe para mim, por favor. Quem desenhou esse propósito foi Deus. Ninguém melhor do que Ele sabe o lugar que você deveria estar. Se Deus te qualificou para algo, se Deus te chamou para algo, Ele também está te qualificando para algo. E que privilégio é o nosso de servirmos ao Senhor. Quantos aqui se sentem privilegiados? Então o que eu preciso fazer nesse culto? Diga assim, ó: prosseguir para o alvo. Por favor, não desperdice os seus dias. Aproveita essa oportunidade que Deus te deu. Viva cada dia da maneira mais intensa que Deus propor para você. E você vai entender por que presente se chama presente. Posso ouvir um amém? É um presente de Deus para você. Eu quero usar na mensagem de hoje alguns conselhos que a própria palavra de Deus deixa para nós. Existe uma máxima, e ela é formada por princípios até da palavra de Deus, que diz que o inteligente aprende com seus erros. Isso é verdade. Mas dói aprender com erro? Dói. Mas sabe algo que dói muito mais ainda do que aprender com erro? É não aprender com erro. John Maxwell, ele é um escritor sobre liderança. Ele diz o seguinte: mais doloroso do que aprender com as experiências é não aprender com as experiências, porque vai sofrer de novo. Mas a Bíblia nos ensina isso. Então, que o sábio, o inteligente aprende com seus erros. Mas a máxima que se diz por aí, formada em princípios, é o seguinte: o sábio aprende com os erros dos outros. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: você é o sábio. Quem é sábio não precisa errar para aprender. Considera o erro dos outros. E eu vou te contar algo: tudo que foi escrito e deixado na palavra de Deus é para o nosso ensinamento. É para os sábios que estão aqui hoje, amém? Para quê? Para você também não errar. Alguém já pagou o preço do erro. Nós não precisamos errar novamente. Nós precisamos apenas ser sábios e aprender. Alguém aqui quer ser sábio? Vai poupar anos de vida. Mas alguém quer ser sábio? Vai aprender os conselhos que vêm do céu para você. Amém, meus amados? O apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas agora aqui, que é baseado na história do povo hebreu. Você conhece a história? Eles viveram mais de 400 anos como escravo no Egito. A Bíblia diz que Moisés resgata esse povo. Eles agora vão passar pelo mar e eles vão entrar no deserto, para depois entrar na terra prometida, chamada Canaã. Deus falou: é uma terra que emana leite e mel, ou seja, tem todo tipo de suprimento que você precisar.
Mas eles precisavam chegar lá. E qual era o caminho? Diga assim, ó, deserto. E lá era o lugar do teste. A Bíblia diz que durante esse período esse povo erra demais. A palavra mesmo de Deus diz o seguinte: eles falharam tanto que Deus um dia falou o seguinte: olha, eu vou esperar toda essa geração morrer, e quem tem abaixo de 20 anos é que vai entrar na terra prometida. Eles deram volta por 38 anos. Quem tinha 20, entrou com qual idade agora na terra prometida? 58 anos. Mas Josué e Caleb entram dentro dessa terra. A gente vai voltar daqui a pouco nessa história para falar mais. Mas algumas coisas comprometeram a maioria daquelas pessoas e fizeram elas não entrarem na promessa. E hoje eu queria pegar essas coisas que ficam como exemplo para nós. Nós não estamos na lei, nós estamos na nova aliança, estamos na graça. Mas a graça de Deus também se manifestou de uma forma misteriosa, ainda no tempo da lei. E a gente vai pegar os comparativos do povo de Israel e vai ver que tudo que eles experimentaram hoje, de fato, é o que a gente experimenta. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 6, vamos meditar junto nessa palavra? Projeta aqui para nós, 1 Coríntios 10, de 1 a 6, diz assim a palavra: ora irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais, são os hebreus aqui, estiveram todos debaixo, vai anotando aí, ó, todos sobre a mesma nuvem, todos passaram pelo mesmo mar, tendo sido batizados, assim como na nuvem, como no mar, a respeito de Moisés. Todos eles comeram de quê, meus irmãos? De um manjar espiritual. Deus fazia um maná descer do céu. Vai contando as experiências, tá bom? E eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguia. Quem era essa pedra? Deixa o texto parado aqui. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Como é que eles bebiam água lá no deserto? Tinha uma pedra que saía água, e essa pedra seguia eles. Já viu pedra andando e dando água, sem nenhum cano conectado? Era esse milagre. É uma nação experimentada. Você está entendendo aqui? E a Bíblia fala que aquela rocha era Cristo. Aí você vai falar: mas pastor, Cristo ainda não veio. Não, Cristo de fato viria mais à frente. Mas a verdade é que Cristo é pré-existente. Cristo sempre existiu. Na verdade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo é antes do antes. Nele foram criadas todas as coisas, diga bem. Mas agora Cristo se manifesta lá no meio do deserto. Então a história dos hebreus parece muito com a nossa história. Aí como é que termina essa coisa toda? Nós estamos lendo o versículo 4. O versículo 5 termina dizendo: entretanto, Deus não o que, meus irmãos? Se agradou da maioria deles. Razão pela qual, ou razão por que ficaram como, meus irmãos? Prostrados no deserto. Morreram no deserto. Espera lá. Por que que eles morreram no deserto? Por que que eles ficaram prostrados? Porque Deus não se agradou deles. Dá para guardar essa chave? Por que que não alcançaram a promessa? Porque Deus não se agradou deles. Pastor, mas eles faziam tanta coisa boa, eles conheceram o poder, eles estiveram debaixo da nuvem, eles passaram pelo mar, batizado no mar, batizado na nuvem, eles comeram do maná espiritual, eles beberam da fonte de água viva, eles tinham uma pedra que era Cristo andando com eles. Sim, tudo isso é muito bom, é muito completo, mas tem um problema: não entraram dentro da promessa. Isso aqui é algo muito sério, e eu creio que essa palavra é para gente madura. Tem gente madura aqui hoje? Essa palavra é para você, gente correta, gente que passou pelas águas, gente que viu a rocha, gente que tem visto Jesus, pessoas que estão batizadas, pessoas que são cheias do Espírito Santo, que têm experiência com Deus. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante, mas hoje eu preciso que você entenda que o que te leva para a promessa de Deus não é apenas essas experiências. O que te leva para a promessa de Deus aqui tem uma chave espiritual. Diga assim comigo: quando eu agrado a Deus. Mas como agradar a Deus na nova aliança, sem envolver um mérito? Porque se eu faço algo é porque eu mereço, já não é mais graça. Nós vamos ensinar essa parte no final da reunião aqui, mas eu quero que você entenda. Vamos terminar de ler o texto aqui, lá no versículo 6, olha o que está escrito agora, versículo 6 para nós. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para quem? Então está escrito, é para a gente. Se é para a gente tem que prestar atenção agora. Ok? Essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Tem alguma coisa a mais aqui. Então Deus não se agradou, mas não se agradou porque Deus não se agradou porque eles cobiçaram coisas que não deveriam cobiçar.
E essas coisas que eles desejaram comprometeram o que nós estamos pregando aqui hoje, um alvo, o propósito. Quem está olhando para um alvo a longo prazo, aquilo que Deus estabeleceu, ele não tem tempo de olhar para trás. Observe isso. Quem desiste é quem não vê mais futuro. Desiste de viver, desiste de um emprego, desiste de uma família, não vê futuro. Mas aquele que tem a visão espiritual sabe, Deus tem um projeto lá na frente. Se hoje está tudo ruim, eu não estou vendo saída, eu vou esperar em Deus, porque alguma coisa vai acontecer. Quem me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu vou dizer algo para você: passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Posso ouvir um aleluia? Alguém tem promessa de Deus aqui? Você tem que caminhar olhando lá na frente, irmão. O pau vai quebrar nos dias de hoje, vai ter problema, claro que vai, mas a verdade é, eu estou firme, estou prosseguindo para o alvo, e o meu alvo é Jesus. Seu alvo não é uma casa na praia, uma casa no campo, não é um apartamento. Seu alvo não é uma casa aqui na capital. Seu alvo não é um carro híbrido. Seu alvo não é coisas, teu alvo é Cristo. O meu e o seu alvo é Jesus. Nós temos uma carreira, irmão. Deus escreveu quem você seria. A minha e a sua vida precisa estar voltada ao propósito de Deus para nós. Diga amém. E aí a Bíblia fala que eles cobiçaram algumas coisas. Eu preciso te contar algumas delas antes de seguir a pregação. Primeira coisa era o saudosismo. Eles estavam olhando para o Egito com saudade do Egito. Quem olha para trás é quem não está conseguindo ver o que Deus tem pela frente. Olha o que esses caras fizeram. Saudade do Egito, dos alhos silvestres. Nem sei como que é o gosto disso. Eu gosto de alho, mas isso aí não sei. Mas trocar tudo, maná de Deus por causa de um alho. Cebolas, pepinos. Nós comíamos à vontade, mentirosos. Eles eram escravos. Escravo não come à vontade. Saudade dos peixes. Nem sei se eles comiam, porque esse tipo de comida não era para escravo. Mas a moral do negócio é o seguinte: eles não estão mais acreditando na promessa. Irmãos, qual é a promessa? Deus falou: eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Eu vou colocar você em uma terra boa. Mas agora eles estão dizendo o seguinte: boa nada, bom é o Egito. Pegou a primeira coisa então? Primeira coisa então, que eles cobiçaram, e a Bíblia está dizendo: olha, toma cuidado para você não entrar no mesmo erro. É por causa disso. O segundo problema dos hebreus foi que eles fizeram um bezerro de ouro. Lembra disso? Era idolatria. Eles fizeram o quê? A Bíblia fala que Moisés foi lá receber as tábuas dos 10 mandamentos, as pedras. Demorou 40 dias. Arão falou: acho que ele morreu. Não tem WhatsApp para mandar. Moisés, está descendo? E você colocar no volume 2. Eu já estou descendo, já estou aí. Não tinha WhatsApp para contar. E aí o que acontece? Moisés morreu, 40 dias o cara não aparece. O que o povo fez agora? Já sei. Vamos criar um bezerro de ouro para nos direcionar. Olha a cabeça de Arão. Um bezerro de ouro fixo. Vai direcionar como? Mas aí eles fizeram algo. Pegaram os atavios, as joias. E eles derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Pera lá. Você lembra quando Moisés saiu do Egito? O faraó falou: leva tudo e deixa o dinheiro. Ele falou assim: nenhuma unha minha vai ficar no Egito. E ele pegou tanto o despojo como todo o ouro. Porque ele dizia o seguinte: eu não sei o que Deus vai pedir para que eu edifique a casa para ele. A casa é o tabernáculo. E aí o que acontece? Todo o ouro tinha um objetivo. Era para o povo construir casa para Deus, que era o tabernáculo. Então aqui é um princípio espiritual que eu quero abrir um parênteses para contar para você. Tudo aquilo que a gente não serve a Deus, e você tem, vai virar um objeto de adoração. Você, tudo que você tem em sua casa precisam servir ao Senhor. Se você separa, fala assim: esse pedacinho aqui é de Deus, esse aqui é meu. Você está dizendo o seguinte: que Deus não tem parte nessas outras áreas da sua vida. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Eu vou te contar algo aqui, e eu vou deixar para te contar um exemplo só no final. Todo o dinheiro que você tem não é seu, é de Deus. Não, eu que trabalhei. Deixa eu te contar a história então. Todo o dinheiro que você tem, irmão, não é seu, é de Deus. Deus deu para você. Porque Deus não dá dinheiro só para você, para eu dar o dízimo. Não, o dinheiro que Deus dá para você ser suprido. Você vai ofertar, vai dizimar, vai abençoar alguém. Mas você vai trabalhar, vai viajar, vai desfrutar seus filhos, sua casa. Vai colocá-los na melhor escola. Então tudo que Deus deu é para te servir. Mas se você pega e fala: nessa parte é minha, e essa é de Deus, ou nessa área financeira, Deus não age. Você está dizendo então que Deus não tem autoridade sobre essa área da sua vida. E o que você não consagra para Deus, se torna objeto de adoração. Aquilo era para ser envolvido em construção de casa para Deus. Quando não é, vira bezerro de ouro. E o final da história acho que você conhece. Quando Moisés desceu, Deus falou: derrete, manda ele beber das águas, as mulheres ficaram estéreis.
Então quer dizer, vai trazer esterilidade na vida das pessoas. Quando vira objeto de adoração, a vida trava. Eu posso continuar dentro do parênteses ainda? Vamos lembrar, Jesus manda os discípulos, vamos trazer para a nova aliança. Fala, eu estou enviando vocês, mas dá uma ordem para eles: não leva dinheiro, não leva bolsa, não leva nada. Como assim, fazer a obra sem nada? Jesus falou para não levar nada. Eles obedeceram e foram assim. Diz a palavra de Deus que quando volta, você pode ler isso depois lá no Evangelho de Lucas 22, 35, dá para pôr? Eu não mandei o texto, estou falando agora. Lucas 22, 35, se dá, coloca para a gente aqui. Jesus agora, eles voltaram, e agora Jesus vai enviá-los novamente, lembrando o que aconteceu na primeira vez. E olha o que diz aqui, ó. Por isso que eu abri parênteses para não sair do contexto, tá bom? Mas eu estou só falando do bezerro para você. A seguir Jesus perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? O que os discípulos responderam? Faltou nada, faltou nada. Preste atenção. Agora olha o que ele diz, vai enviar de novo, coloca o versículo posterior agora. Então lhes disse: agora porém quem tem bolsa, tome-a, como também alforje, e quem não tem espada, venda a sua e compre uma. Peraí, mudou a coisa. Pai, pastor, antes não podia levar, agora pode levar. Por que agora pode levar? Porque o coração agora foi treinado a não confiar nessas coisas. Alguém aqui quer prosperar muito? Deus vai primeiro treinar você a não confiar nas riquezas. Você está entendendo? Porque agora pode colocar qualquer riqueza na sua mão, que você não vai fazer assim, ó, parte de Deus, parte minha. Não, você vai falar: tudo que eu tenho é do Senhor, é Deus quem me dá. E se você tem esse pensamento, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar cada vez mais. A Bíblia diz que há quem dá e se acrescenta mais ainda. Mas o que retém o que é justo, o pouco que tem lhe é tirado. Pega aqui, Danilo. O pouco que tem é o que, meus irmãos? Será pura perda. Eu posso encerrar o exemplo? A voz está acabando. Vamos imaginar o seguinte: você tem um cartão de crédito e você tem uma senha. Tem alguém na sua família ou algum irmão da igreja que você confia tanto que dá a sua senha. Os meus pastores, discipuladores, eu confio dar senha para qualquer um, líder de célula aqui, não tem problema nenhum. Eu dou até o número do Pix, vai que Deus fale com eles. Mas é sério, eu não tenho problema com grande parte dos irmãos, porque eu confio nesses irmãos. Mas imagine que você é assim com alguém, e aí um dia essa pessoa vai lá e saca todo o dinheiro da sua conta. Você daria novamente o cartão para essa pessoa? Por que você não daria? Porque ela não é o quê? Diga, confiável. Já que ela não é confiável, você não entrega o seu cartão para ela. Olha para mim aqui, por favor. Por que você acha que Deus vai entregar o cartão dele se nós não formos? Então nós precisamos, cartão você entendeu, uma força de expressão. Então aprenda, quando riquezas não te governar, Deus te dará todas as riquezas. Quem recebe essa revelação? Dinheiro existe para servir você. Deus dá dinheiro para te servir. Tenha todos que Deus der condição de você ter, mas nunca deixe o dinheiro ter você. Posso fechar parênteses? Bezerro de ouro é o segundo problema. Pastor, qual era o terceiro problema daqueles irmãos? Eles estavam buscando satisfação própria. Eles cobiçaram essas coisas, e aí o que aconteceu? Eles caíram. Pastor, e o que nós precisamos? Nós precisamos chegar do outro lado da história. Eu estou aqui para contar. Você é aquele que vai entrar dentro da promessa de Deus. Diga aleluia. Vamos pensar na história que a gente leu. Eles viveram muitas coisas boas. Lembra? O mar, batizado na nuvem, batizado nas águas. Eles viram a glória de Deus, o poder do Senhor, uma rocha que andava. Mas eles não entraram na promessa. Foi quase. E eu quero declarar uma palavra profética para você aqui hoje. Deus vai tirar você do quase. Pastor, quase o processo seletivo foi contratado. Pastor, quase a célula multiplicou. Pastor, quase eu casei. Pastor, quase deu certo. Pastor, quase eu tive filho. Pastor, quase a coisa aconteceu. Eu quero declarar, vai acabar esse tempo na sua vida. Talvez você serve a Jesus há muitos anos, e é para você essa palavra. Você já passou pelas águas, pelas nuvens. É um exemplo que eu estou repetindo aqui. Mas você não sai do quase. Meu Deus, quando é que a ficha vai mudar? Quando é que a coisa vai acontecer? Eu estou aqui te dando a resposta. A resposta é você seguir o conselho que Paulo está te dando. Olha para o alvo, prossiga para o alvo. Aqueles irmãos ficaram parados no quase. E aí a palavra de Deus diz então que eles não avançaram. Mas pastor, qual é o conselho então que o Senhor me dá? Preste atenção, só existe uma chave que te coloca dentro da promessa. E eu quero ministrar ela para você aqui. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 2, o escritor de Hebreus fala mais alguns detalhes. Coloca para nós, por favor, para não, irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 2, diz assim, ó: temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus,
Quem quer entrar no descanso de Deus? Deus tinha um descanso para o povo hebreu, era lá dentro de Canaã. Você lembra que um dia Deus falou para Moisés: Moisés, está aqui, o povo é duro a serviço, faz o seguinte, eu vou mandar o anjo, ele vai lá abrir as portas, vai destruir os gigantes, as cidades fortificadas, e você entra lá com o povo, mas eu não vou, a minha presença não vai. Lembra que Moisés falou? Se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Aí depois que Moisés insiste tanto, como é que Deus terminou a história? Só para lembrar, Deus terminou dizendo: tá bom, Moisés, a minha presença vai com você e eu te darei descanso. Para tudo aqui, ó, preste atenção. Deus está dizendo que o que vai dar descanso não era Canaã. O que vai dar descanso é quem entra com ele em Canaã. Descanso não está na promessa, descanso está no dono da promessa. Porque até então a proposta é: vai que o anjo abre a porta, ele ia entrar em Canaã. Eu pergunto, entraria no descanso? Não. Ele diz: agora a minha presença entra em Canaã, agora você vai achar descanso. Eu quero dizer algo para você, muito mais do que chegar em algum lugar, é Deus estar lá. Você pode conquistar muitas coisas, mas queira ver o Senhor como centro de todas essas coisas. Você quer uma empresa? Não tem problema ter, mas tenha Jesus como centro da sua empresa. Quer crescer? Cresça, mas que Jesus seja o centro da sua vida. Aprenda algo que eu vou te falar: é só a presença de Deus que te dá descanso. Quantos querem descansar no Senhor? É nele que tem toda a satisfação. Mas vamos fechar aqui o texto e já acabar a palavra, e nós já vamos orar para você ir embora. Mas a palavra, olha o que diz aqui, ó: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como também se deu a eles. Quantos receberam das boas novas? A boa nova é a pregação da graça, mas também foi dado para eles, porque eles estavam na lei, não fizeram nada para merecer, mas a bondade de Deus apareceu e falou: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Diga-se comigo: terra boa. Fechou o assunto aqui? Mas olha só, a Bíblia diz então que eles não acolheram essa boa nova, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes se aproveitou. Olha isso aqui: visto não ter sido acompanhada pelo quê, meus irmãos? Diga assim, ó: pela fé daqueles que ouviram. Está escrito aqui, dá para ler aqui rapidinho? Pela fé daqueles que ouviram. Guarda isso que aqui vai fechar a palavra. Eles receberam a boa nova, só que eles não acolheram com fé, perderam a palavra. Você pode estar aqui 1 ano, 5, 10, 15, 20, 30 anos ouvindo a palavra da boa nova, a palavra da graça, mas se ela não for acolhida com fé, você sai daqui emocionado com a palavra, emocionado com o louvor, e não vai conseguir desfrutar de nada, nada vai acontecer na sua vida, porque precisa de um segredo. Diga comigo assim, ó: acolhido pela fé. Nós estamos afunilando o assunto, preste atenção. Eu estou dizendo que eles não entraram dentro da terra da promessa por causa de um problema. E aí o Senhor está dizendo: o problema deles foi esse, não agradaram o Senhor. Tá bom, como eu vou agradar o Senhor? Aí tem mais um indício aqui: eles não entraram porque eles não acolheram a palavra com fé. Então qual é a chave para nós entrarmos dentro da promessa? Diga assim comigo: eu preciso acolher a palavra com fé. Escuta, irmão, eles rejeitaram a graça e por causa disso ficaram prostrados no deserto. E eu volto a dizer, você pode ser um crente muito experiente, cheio de vivência com o Senhor, muito maduro no Senhor, de ver, passar pelas nuvens, passar pelas águas, comer do maná e beber das águas. Mas se nós não acolhemos a palavra da boa nova, que é a palavra da graça, com fé, nós vamos ficar presos no meio de um deserto. Essa é a resposta do porquê de muitas pessoas pararem num caminho e não avançar para o outro lado. Mas eu tenho uma boa nova para declarar hoje: Deus vai te colocar em um estado de graça. Vai ser tanta graça que vai manifestar na sua vida, que você fala assim: meu Deus, eu não imaginava chegar num contexto como esse. Deus vai tirar você do quase e vai levar você para viver a totalidade da promessa dele. Diga aleluia. Podemos fechar aqui. Olha o que aconteceu naquela época. Você lembra que quando eles foram para Canaã, eles estavam numa cidade chamada Cades Barneia. Deus manda 12 espias irem até a cidade de Canaã, da terra da promessa, para espiar a terra. Dentre os 12, 2 eram Josué e Caleb, que você conhece. A Bíblia diz que eles foram e trouxeram relatório. Só para você ter ideia, Deus deu uma amostra grátis da terra para eles. Era um cacho de uva tão grande que um homem só não carregava. Tinha de colocar madeira entre o cacho, colocar nos ombros de 2 homens para carregar. Então a terra era muito boa. Diga: a terra é boa. Quantos concordam que tudo que Deus faz é bom?
Deixa eu dizer algo para você, a promessa e o propósito que Deus escreveu para você, eu quero declarar, tudo que Deus tem é bom. Sua família, seu casamento, sua empresa, seu trabalho, seu carro, sua célula, sua rede, o seu líder, seu pastor, seu obreiro, seu discipulador, seu líder de célula, é o melhor de Deus para a sua vida, porque tudo que Deus faz é bom. Diga-se comigo, ó, a terra é boa. Muito bem, mas aqui diz o texto, algo interessante. Eles voltaram, e quando voltaram os espias, do nada, irmão, começaram a difamar a terra, infamar a terra. Eles começaram a falar que a terra era boa, mas tinha gigantes, porque de fato tinha. Só que eles começam a exagerar, e eles contam uma história de terror para o povo, que o povo começa a ficar desesperado. E eles dizem assim, irmãos, a terra, ela é devoradora dos seus moradores. E nós chegamos lá, tinham gigantes. E os gigantes, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos para eles. E aos olhos deles, nós também éramos. Espera lá, eles nem conversaram com o gigante. Toma cuidado com o exagero. Toma cuidado com o medo. Faz você ter uma visão contrária do que Deus pensa ao seu respeito. Eles já estão pensando como os gigantes estavam pensando. E dizendo, olha só, aos olhos deles, nós também éramos como gafanhotos. E eles iriam nos comer, despedaçar como pão. E aí, esse era o discurso daqueles 10, o povo estava todo preocupado. De repente levanta Josué e Caleb, lá em Números 14, versículo 6, o culto vai acabar aqui. Josué e Caleb, agora preste atenção no que eles falam aqui, ó. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram com toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Presta atenção, isso aqui é importante. Toda vez que vir uma palavra negativa contra o que é promessa de Deus, a última palavra tem que ser essa, a terra é boa sim. Se alguém falar, nossa, a família é uma tragédia mesmo, fala, não, a minha terra é boa sim. Essa empresa misericórdia, viu? Não, essa aqui carrega o selo da promessa de Deus. A minha casa, a minha família é bênção de Deus sim. Para de falar, meu marido, só Jesus. Não, meu amado, lógico que é por Jesus, mas a verdade é, a terra é boa, abençoa tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Agora, olha o que ele diz aqui, ó. Então eles terminam dizendo, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra muitíssimo boa. Versículo 8, olha o que eles falam, se o Senhor fizer o que, meus irmãos? Se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Você conseguiu ter a revelação? Vamos pensar aqui, de onde está vindo esse assunto? Lembra lá em Coríntios que nós lemos em Hebreus? Por que eles não entraram? Porque Deus não se agradou. A revelação está no coração de Josué agora, que ele sabe qual é a chave. A chave não é apenas passar pelo mar, passar pelas águas, passar pela nuvem, ter muitas experiências, isso é muito bom, eu não estou anulando, é necessário, mas só tem uma chave que vai te levar para dentro da promessa. Josué está declarando, se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai fazer a gente entrar nessa terra. Eu não sei se você está aqui hoje, e tem uma terra que você não tem conseguido entrar, mas o Senhor está dando a chave, não é o seu mérito. Se Deus se agradar de você, a coisa vai acontecer. Pastor, agora como é que Deus se agrada de mim sem envolver mérito nisso? Fica de pé no teu lugar que você vai ler o último texto. Coloque o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Pastor, como é que na nova aliança a gente agrada a Deus? Você já parou para pensar nisso? Como é que eu vou agradar a Deus? O que eu posso fazer por Deus que possa mudar o coração do Senhor? Só tem uma coisa que pode agradar a Deus, eu quero te ensinar. Quem quer aprender aqui? E essa é a chave da promessa. Se você é um crente da nova aliança, entendeu a boa nova, eu quero dar a chave de acesso para você aqui hoje, que vai de fato desbloquear totalmente a sua vida. O que diz o texto aqui? De fato, sem o que, meus irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? É só você imaginar o contrário. Se sem fé é impossível agradar a Deus, só tem uma forma de nós agradarmos a Deus. Diga assim comigo, andando por fé. Agora aprenda algo, essa fé não é assim, ó, eu tenho fé que amanhã eu vou ter um emprego. Não é essa fé não. A fé é na obra da cruz do Calvário. Jesus, ele conquistou tudo o que você precisava. Na nova aliança você não tem que merecer e nem conquistar nada. Tudo já foi conquistado por causa da obra da cruz. Alguém aqui crê na obra da cruz? Por que os hebreus não entraram? Porque não entenderam isso que eu estou pregando para você.
Eles não acolheram a mensagem da boa nova. E a mensagem da boa nova é essa: Cristo já sofreu no seu lugar, Cristo já mereceu no seu lugar, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso à promessa do Senhor. Diga aleluia. Então aqui fica algo, e a gente fecha a reunião. Só tem algo que nos leva a acessar a promessa de Deus. Diga comigo assim, ó: andando por fé. E isso significa então que Deus escolheu uma forma de nos abençoar. É quando você crê na obra da cruz. Diga para o irmão que está do seu lado: é a obra da cruz que te tira do deserto e te coloca dentro da promessa. Irmão, olha para mim por favor. Não é o quanto você merece, é o quanto Cristo fez na cruz do Calvário. Não é o quanto você necessita, mas é o quanto Cristo fez por você. Tem alguém que crê na obra da cruz aqui? Então o Senhor quer te chamar hoje. Acolha a mensagem da boa nova. Aceite o Senhor fazer bondade na sua vida, porque Deus vai levar você para o outro lado da promessa. Quem quer receber dessa palavra? Com a sua mão levantada ao céu, fica com ela levantada. Confessa uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu faço uma escolha. Eu prossigo para o alvo. Eu vou para Jesus. E a partir de hoje eu faço uma escolha. Eu não vou andar no mérito, não vou andar na lei, mas eu andarei na nova aliança. Diga: eu acolho com fé a boa nova. E assim como os hebreus, a partir de hoje eu tenho o acesso à terra prometida. Diga: Senhor, diferente deles, eu faço uma escolha. Eu continuarei andando pela fé, e eu não ficarei prostrado no deserto. Confessa comigo, diz assim, ó: não é pelo que eu sou, mas é pelo que Cristo é. Diga: não é pelo que eu fiz, é pelo que Cristo fez. Não é porque eu preciso, não é porque eu mereço, mas porque eu sou amado de Deus, que eu acessarei todas as promessas da minha vida. Por final ainda diz assim, ó: porque quem prometeu, diga mais forte, quem me prometeu não é homem para mentir. Diga assim: quem me prometeu vai cumprir todas as promessas sobre a minha vida. Diga: eu saio do deserto e eu coloco os meus pés na terra prometida. Pela fé eu recebo das boas novas, no nome de Jesus. Enquanto os instrumentos vão tocando, eu queria que você orasse agora, com as suas próprias palavras. Ore ao Senhor. Fala: Deus, esta palavra faz sentido para a minha vida. Eu não vou ficar prostrado no meio do deserto. Eu quero entrar no estado de graça. Eu recebo da graça do Senhor. Fala para o Senhor hoje. Fala: esse deserto vai acabar, esse deserto chegou ao fim, eu vou acessar a promessa. Eu quero orar junto com você. Pai de amor, eu declaro que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu declaro a verdade, Senhor, que nós vamos cantar hoje. Terra e céu passarão, mas a sua palavra não passará. O Senhor vai cumprir tudo que tem prometido na minha vida. Olha ao Senhor, olha ao Senhor, olha ao Senhor, olha ao Senhor. Quem me prometeu, sim,